Marcos capítulo 4, a partir do versículo 26, perdão. Ok. Deus colocou uma palavra em meu coração hoje, culto de ceia, sobre o reino de Deus. E o texto diz assim: e ele prosseguiu dizendo: o reino de Deus é semelhante a um homem que lança a semente sobre a terra. Noite e dia, estando ele dormindo ou acordado, a semente germina e cresce, embora ele não saiba como. Versículo 28. A terra por si própria produz o grão, primeiro o talo, depois a espiga, e então o grão cheio na espiga. Logo que o grão fica maduro, o homem lhe passa a foice, porque chegou a colheita. Gente boa, o reino é semelhante a... Assim começa a parábola. O nosso texto pertence a um grupo maior de textos que foram aglutinados, foram aglomerados, para que se pudesse compreender a mensagem dele. E o nosso texto pertence a esse grupo que é conhecido como parábolas do reino. O reino é semelhante a... Então, as parábolas do reino têm um objetivo: eles querem ensinar os seus leitores ou os seus ouvintes sobre o que significa reino, o que é reino, qual é o propósito do reino. Reino é uma palavrinha em grego que significa governo, exercício de autoridade. Reino não é apenas uma localização geográfica. Reino é bem mais do que isso. O reino envolve exercício de autoridade, governo. Então, quando a Bíblia diz o reino é semelhante a, ele está falando sobre o exercício do governo e da autoridade de Deus sobre a pessoa. E a parábola começa dizendo assim: o reino é semelhante ao homem que semeia. Algumas Bíblias intitulam essa parábola como sendo a parábola da semente. Mas é interessante que ela não começa falando da semente, ela começa falando do semeador. O reino é semelhante a um homem que lança a sua semente sobre a terra. O que essa imagem do semeador invoca? Trabalho? Sim. O semeador tem que sair da sua casa e tem que fazer a sua parte, tem que lançar a semente no solo. Mas há algo além do que trabalho. A parábola quer falar sobre descanso. E esse talvez é o tema principal neste momento. Porque ele vai falar sobre o semeador, mas não foca no trabalho do semeador. Ele foca na atitude do semeador em descansar. Ele lança sua semente sobre a terra noite e dia, estando ele dormindo ou acordado, a semente germina. Presta atenção no que eu quero falar para vocês. A partir do momento em que o semeador lança a semente na terra, ele abre mão do governo que ele tem sobre a semente.
ele abre mão do direito que ele tem sobre a semente. Ele precisa agora aprender a descansar. É por isso que, para mim, uma das profissões que mais envolve fé, e fé no sinônimo de descanso, é a profissão do agricultor. Porque ele abre mão daquilo que ele tem sobre o seu poder, sobre o seu governo, e ele lança isso sobre a terra na expectativa de que aquilo vai dar certo. Então ele antecipa uma certeza: eu vou colher. Percebe que ele abre mão e descansa, porque ele transferiu o governo para outro ambiente. Volto a dizer para você, o reino é semelhante a este homem que abre mão do governo e transfere o governo para outra esfera, para outro ambiente. O semeador pode reter a semente para si? Pode, mas se ele retiver a semente, ele não vai colher. O semeador também não pode fazer com que a semente produza. Ele não pode fazer com que a semente germine. Ninguém produz e fica ali olhando para a terra, ou tentando mentalizar. Esse negócio de pensamento positivo não funciona, gente. Tem gente que confunde fé com pensamento positivo. Vai dar certo. Vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. Você pode ficar a vida inteira falando vai dar certo e aquilo não vai dar certo. Fé não é pensamento positivo, fé é descanso na provisão de Deus. A semente vai germinar e ela vai produzir, porque quem está no processo é Deus. A minha confiança não está no universo, como alguns falam. A minha confiança não está em mim mesmo. A minha confiança está em Deus. E porque eu depositei a minha confiança em Deus, eu preciso aprender a descansar. E descanso é um conceito profundamente teológico. Descanso é um conceito muito importante. Tem gente que mesmo cansado não descansa. Tem gente que mesmo assim arrebentado não descansa. Porque dormir não é sinônimo de descansar. Descansar é colocar a sua confiança em Deus. E enquanto a gente não colocar a nossa confiança em Deus, a gente não consegue descansar. Guarda isso com você. Deixa eu fechar esse momento. O semeador é alguém que abriu mão do governo, presta atenção nisso. O semeador é alguém que abriu mão do governo, transferindo essa autoridade, esse governo para outro, e aprendeu a confiar e descansar em Deus. E agora eu aplico isso para a nossa vida espiritual. O que a parábola está nos ensinando é que a gente precisa aprender a transferir o governo da nossa vida para outro ambiente. A gente precisa aprender a transferir o governo da nossa vida nas mãos de Cristo Jesus. A gente precisa aprender a jogar para Ele, a confiar nele, transferir para Ele o governo e assim aprender a descansar em Deus.
Ele tem cuidado da sua casa, Ele está cuidando dos seus filhos. Você não tem como mudar determinadas coisas, mas Ele tem poder para transformar, Ele tem poder para restaurar, Ele tem poder para ressuscitar, Ele tem poder para fazer o propósito ser cumprido, aleluia! Aprenda a descansar. O reino é semelhante a um homem que semeia. Portanto, transfere o governo para outro e descansa em Deus. Segunda lição: o reino é descrito em formas de processos. Repita comigo: processos. Com força, gente. Processos. O reino é descrito em termos de processos. Versículo de número 27. Obrigado, Letícia. Noite e dia, estando ele dormindo ou acordado, a semente germina e cresce, embora ele não saiba como. Noite e dia. Versículo 28. A terra por si só produz o grão. Primeiro o talo, depois a espiga, e então o grão cheio na espiga. Você está entendendo que Jesus está descrevendo processos? Quando você lança a semente na terra, você desencadeia uma série de processos. Quando você transfere o governo da sua vida para Cristo Jesus, automaticamente é desencadeado uma série de processos na sua vida. O reino está sendo descrito em termos de processos. Quando a gente entrega a nossa vida para Jesus, a gente descobre que algumas coisas são instantâneas, outras são processuais. Por exemplo, quando você entrega a sua vida para Jesus, reconhece Ele como Senhor e Salvador da sua vida, quando você abraça a fé cristã, quando você reconhece Cristo Jesus como único e suficiente Salvador. Veja, uma coisa é você reconhecer que Jesus é Deus, outra coisa é você reconhecer que Ele é o único e suficiente Salvador da sua vida. Todas as outras coisas ficam para trás. Você tem apenas agora um mediador entre você e Deus, a saber, Cristo Jesus, o nosso Senhor. Quando você faz isso, automaticamente, instantaneamente, no tribunal de Deus, você é declarado justificado dos seus pecados. Diante de Deus, há uma palavra liberada pelo próprio Deus a teu respeito: justificado estás dos teus pecados. E porque tu estás justificado dos teus pecados, então nenhuma condenação há, pois aqueles que estão em Cristo Jesus são nova criatura. Isso é instantâneo, isso não é processual, é imediato. Tu és Senhor sobre a minha vida, justificado estás dos teus pecados. Mas outras coisas são processuais. Santificação é um processo. É um processo onde a gente aprende a ter a nossa vida, o nosso caráter moldado à semelhança do caráter e da vida de Cristo Jesus. Então é um processo onde nós,
É um processo onde nós estamos cada vez mais nos tornando parecidos com Cristo Jesus. Nesse processo, o Espírito Santo lança luz sobre os nossos corações. Vai nos mostrando, olha, isso aqui não faz parte mais da sua vida. Isso aqui, você já não precisa mais disso. Olha, isso aqui que você faz é da velha natureza. Você agora está em Cristo. Você já não é mais carnal. A sua vida já não é guiada por uma mentalidade carnal. A sua vida agora é dirigida pelo Espírito Santo de Deus. E aqueles que são guiados pelo Espírito, estes cogitam das coisas do Espírito. Isso é um processo. É um processo na nossa vida. Deus trabalha através de processos. Vou mostrar um processo bem prático para você. Jesus diz assim: vinde a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Jesus convida as pessoas para virem até Ele. Essa palavra é importante. Jesus convida as pessoas para virem até Ele. Ao final dos evangelhos, você vai perceber que Jesus diz assim: ide e pregai o evangelho. Ou seja, ide por mim, cumpra a missão que eu estou dando para vocês. Vocês que vieram até mim cansados e sobrecarregados, desejosos de alívio, vão por mim. Mas existe um meio termo entre o vinde até mim e o ide por mim. Existe um vinde após mim. E aqui é importante. Sabe aqui, Estevão, fazendo um favor. Estevão é um pecador inveterado. É brincadeira. Fica lá, Estevão. O Estevão representa quem nós éramos. Pecadores. E pecador não é... Por pecador eu estou falando de essência. O ser humano é pecador na sua natureza. Ninguém ensina uma criança a mentir. Ela mente porque está na natureza dela. Então, a natureza humana é pecaminosa. É disso que eu estou tratando. Ele pode ser uma pessoa boa, pode ser um bom pai, pode ser um bom filho, pode ser uma pessoa trabalhadora, mas na natureza ele é pecador. É por isso que é necessário que ele venha até Cristo, para que em Cristo a sua natureza seja transformada. Então Cristo Jesus olha para o Estevão e diz: vinde até mim. E o Estevão vem até mim. Agora ele faz um outro convite para aquele que veio até ele. E ele diz: vinde após mim. O que significa ir após Jesus? Significa que agora, por onde eu andar, Ele vai me acompanhar. Por onde eu caminhar, a pessoa está seguindo os passos de Jesus. E se Jesus conduz até um determinado lugar, ele segue os passos de Jesus até aquele determinado lugar. E se Jesus faz alguma coisa, ele nos ensina a fazer também. Se Jesus te leva a abraçar alguém,
O homem que foi após Jesus precisa aprender a abraçar também. E aquilo que o mestre, é uma brincadeira de siga o mestre. Aquilo que o mestre faz, o discípulo. Aquilo que o mestre faz, o discípulo. Aquilo que o mestre faz, o discípulo. Está faltando uma coisa. Aquilo que o mestre faz, o discípulo. Porque você está preparando alguém que está caminhando junto com você. Processo. Para então Jesus olhar para ele e falar: agora, Estevão, você caminhou comigo. Eu limpei você. Eu aliviei o seu fardo. Eu te ensinei a caminhar comigo. Você aprendeu a minha palavra, aprendeu a minha vontade. Agora, vai, porque quem vai com você sou eu. Processos. Deus trabalha nos processos. Alguém ensina você a orar. A coisa mais gostosa é quando a gente batiza as pessoas, quando eles se convertem e eles chegam para a gente assim e falam: pastor, eu queria aprender a orar. Não sabe? E a gente ensina: olha, orar é você confiar e conversar com Deus. Então alguém ensina a pessoa a orar. A igreja tem a responsabilidade de ensinar a confiar em Deus. A igreja tem a responsabilidade de ensinar a pessoa a ler a palavra de Deus e aprender, estudar a palavra de Deus. A igreja tem a responsabilidade de ensinar as pessoas a perseverarem na fé. Aleluia! O reino, meus irmãos, é estabelecido em processos. E você está nesse processo. Eu estou nesse processo. Nós estamos aprendendo e sendo transformados dia após dia, de glória em glória, à imagem e semelhança daquele que nos chamou. Por fim, o reino promove um propósito. O reino promove um propósito. Versículo de número 29. Logo que o grão fica maduro, o homem lhe passa a foice, porque chegou a colheita. Veja, uma leitura um pouco desatenta entende que o propósito é a colheita. Quem planta, colhe. Quem planta, colhe. O grão maduro indica que o tempo da colheita chegou. E o objetivo final, portanto, é a colheita? Sim ou não? Quem acha que o objetivo final é a colheita, levanta a mão. Quem acha que não é a colheita, levanta a mão. Quem não tem certeza de nada mais, levanta a mão agora. Vocês me deixam preocupado, gente. Veja, a colheita não é o propósito final. A colheita é o resultado. Pegou? Quem pegou aí? Glória a Deus. A colheita é a consequência. O propósito final é outro. Logo que o grão fica maduro. Não há colheita sem maturidade.
não há colheita enquanto o grão não chegar à maturidade. O propósito, portanto, o propósito final, não é a colheita. O propósito final é promover maturidade. O propósito final, lembra que o texto está falando sobre o reino. O reino é semelhante. O texto está falando do reino. O propósito, portanto, do reino é conduzir as pessoas à maturidade em Cristo Jesus. Porque é conduzindo as pessoas à maturidade em Cristo Jesus que a colheita será um processo natural, será algo normal. O propósito do reino, portanto, é nos levar para sermos maduros em Cristo. Quando a gente atinge a maturidade cristã, então nós, presta atenção nisso, quando nós atingimos a maturidade cristã, nós estamos cheios de frutos. Nós estamos cheios do que oferecer ao Senhor. Conosco há uma série de processos que foram estabelecidos, cumpridos, e agora a nossa vida está carregada de frutos a serem apresentados ao Senhor. Portanto, o propósito do reino é conduzir as pessoas até a maturidade. Cristão maduro perdoa, e cristão maduro também sabe pedir perdão. Cristão maduro perdoa e também sabe pedir perdão. Agora, deixa eu falar uma coisa muito importante para vocês no que diz respeito a perdão. O perdão, tem algumas pessoas que não entendem algumas coisas. O pastor tem que perdoar. O pastor, irmãos, perdoar, a gente perdoa todo mundo. Agora é papel do pastor proteger a ovelha e dissipar lobo. É papel do pastor proteger a ovelha e afugentar lobo, porque quem perdoa lobo sacrifica a ovelha. Quem perdoa lobo, sacrifica a ovelha. E tem muito lobo disfarçado de ovelha, levando ovelhinhas em Cristo Jesus para se perderem com um monte de ensinamentos que não estão nas Escrituras, não tem respaldo bíblico, vão levar as pessoas para a perdição. O papel do pastor é identificar e afugentar lobo, a fim de que quem é ovelha permaneça no aprisco, descansando no Senhor. Faz parte da maturidade cristã, discernir, distinguir entre lobos e ovelhas. Veja, logo que o grão fica maduro, o homem lhe passa a foice, porque chegou a colheita. Qual é o propósito da vida cristã? O apóstolo Paulo descreveu isso num versículo. Ele diz: olha, eu trabalho, porque eu tenho uma missão na vida. O meu propósito é apresentar vocês como obreiro perfeito, como cristão maduro, perfeitos em Cristo Jesus. Nós estamos dentro de um processo, e eu quero terminar a mensagem nessa manhã, chamando o ministério de louvor. A parábola do reino, ela fala de 3 elementos: processo, propósito
e descanso. Processo, propósito e descanso. É sobre isso que fala Marcos capítulo 4, versículos 26 ao versículo de número 29. E eu encerro essa mensagem com essa frase: entenda o processo, não queime etapas na sua vida. Entenda o momento que você está vivendo. Tem pessoas que chegam e Deus fala nitidamente: é tempo de ser cuidado, é tempo de ser pastoreado. Ainda que seja pastor, ainda que seja apóstolo, ainda que seja o que for, se entrou no processo em que precisa ser cuidado, é necessário que entenda que aquele momento precisa ser respeitado. Vinde a mim, todos vocês que estão cansados. Entenda o processo. Viva o propósito. Não olhe. Aprenda a colocar os seus olhos no propósito que te foi estabelecido em Cristo Jesus. Há uma carreira estabelecida para você. E você precisa se desvencilhar, se desembaraçar de tudo aquilo que está impedindo você de alcançar o propósito que foi estabelecido na sua vida. Completar a carreira, chegar à estatura de varão perfeito, chegar à maturidade cristã, aprender a perdoar, aprender a pedir perdão, aprender a reconhecer os seus erros, aprender a deixar coisas para trás, a fim de que Cristo Jesus possa colocar coisas novas na sua vida. Viva o propósito que foi estabelecido para você. Entenda o processo. Viva o propósito. E experimente o descanso. Experimente o descanso que só conhece aquele que transfere o cuidado, o governo da sua vida para quem tem autoridade sobre todos os processos e todos os momentos: Cristo Jesus. Entregue o governo da sua vida nas mãos dele. Entregue essa situação que você está vivendo e que tem causado dor no seu coração, tem tirado o sono da sua vida, tem causado ansiedade em você. Entregue isto ao Senhor e experimente o descanso proveniente da graça de Cristo Jesus. Queria pedir para você se colocar em pé.